O que é igreja? Bom, igreja, no Novo Testamento, ela é colocada como uma palavra em grego. E a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Então, ela trabalha com uma palavra chamada eclésia, eclesia, né? Ou eclesia, né? Também, nós podemos traduzir essa palavra grega, eclésia, por assembleia. Assembleia. Então, igreja seria assembleia do povo de Deus. Ou, traduzindo ainda mais para o nosso contexto, trazendo para mais pertinho de nós, seria reunião. Reunião do povo de Deus. Veja, no Antigo Testamento, nós já tínhamos falado sobre povo de Deus. É povo de Deus. Não que esse povo é uma propriedade, é uma pertença de Deus, seja dele, não é de mais de ninguém. Não. Deus escolheu um povo para chamar de seu. É assim que nós devemos pensar. Não que nós nos tornamos povo de Deus. Então, essa igreja não apareceu no mundo e se tornou povo de Deus. Se tornou reunião do povo de Deus. Não. Foi Deus quem chamou este povo e chamou para junto de si e, portanto, ele mesmo falou: este é o meu povo. E aí entra na questão da vocação, que é um chamado. Nós somos chamados. Eu fui chamado. Vocês foram chamados. Cada um de nós é chamado a fazer parte dessa igreja. E nós, como membros dessa igreja, agora, né, nós chamamos outras pessoas também. Que Deus se usa de nós para chamar outras pessoas para entrar nessa igreja. Então, Deus chama. Então, participar desta igreja, participar dessa reunião do povo de Deus, é um chamado, é uma convocação. Então, nós somos convocados, nós fomos chamados. É uma vocação. Somos vocacionados a estar nessa igreja. Claro, alguns escutam o seu chamado, outros não. Então, nós escutamos o seu chamado e cá estamos fazendo parte desta igreja, que é a reunião do povo de Deus. Que é a continuidade do povo de Deus lá do Antigo Testamento. Daquele povo que Deus escolheu lá no Antigo Testamento. Então, da continuidade até chegar hoje em nós. Nós falamos que essa igreja, esse povo de Deus, participa de duas alianças. A antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e a nova aliança, que é o Novo Testamento, que essa nova aliança se dá pelo sangue de Jesus. Jesus é a nova e eterna aliança. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é a nova e eterna aliança entre nós e Deus. Então, o povo de Deus, ele tem essas duas características, duas alianças. A antiga aliança e a nova aliança. Nós estamos na nova aliança, olha só que beleza. Então, esta igreja que nós vamos comentar hoje, falar um pouquinho sobre ela, ela está na nova aliança. A nova e eterna aliança, que Jesus chamou. Então, é nova e eterna aliança. Mas, Pedro, esta igreja, ela iniciou quando, com quem e como? Jesus, quando começou a sua missão, e essa palavra é importante, porque essa palavra acompanha a igreja até hoje, que é essa palavra missão, ela acompanha a igreja até hoje. Quando Jesus inicia a sua missão pública, junto ao povo de Deus, ele escolhe 12 apóstolos, escolhe 12 pessoas para que estejam mais próximo dele, e ajudem nesta caminhada. Percebam, Jesus não precisava ter chamado ninguém. Jesus poderia desenvolver a sua missão, se apresentar ao mundo, se revelar ao mundo como Deus, revelando a face de Deus ao mundo sozinho. Mas ele quis receber o auxílio do povo, receber o auxílio da humanidade, que a humanidade participasse também dessa missão. Então, ele escolheu a dedo, sim, os apóstolos. Tá, ele escolheu 12, né? E aí nós vamos ver, nós vemos as características desses 12 apóstolos, que cada um tem uma característica diferente, né? Cada apóstolo tem um jeito de ser.
Cada apóstolo que Jesus escolheu tem um jeito de ser. Sim, como nós hoje. A nossa igreja também. Ela tem vários membros. Nós vemos até hoje que nós temos vários membros e diferentes membros que fazem parte dessa igreja. Eu sou diferente da Diane, a Diane é diferente da Valdenice, e assim por diante. Somos diferentes, mas fazemos parte da mesma igreja. Os apóstolos também. Vocês acham que os 12 apóstolos eram iguaizinhos? Não. Pedro era diferente de Judas. Judas era diferente de Tiago. Tiago era diferente de Marcos. Né? Mateus era totalmente diferente. Cada um tinha uma história e cada um tinha uma caminhada até chegar aonde Jesus o chamou. Até chegar à vocação aonde Jesus chama. Então, vocação é um chamado, mas também é uma obediência, é uma escuta e é uma resposta. Então, a vocação é uma escuta, né, de alguém que chama, é Jesus que chama. Porém, tem que ter alguém que está escutando. E depois que escuta o chamado, tem que ter uma resposta. Não adianta só Jesus chamar. Jesus chamou, ela escuta. E ela tem que responder esse chamado. Esta resposta é sim ou não. É sim ou não. No caso dos apóstolos, eles responderam que seguiriam, iriam junto com Jesus, mesmo não compreendendo. Percebam, no início da igreja, no início da formação da igreja, com Jesus, muitos apóstolos não compreendiam que Jesus estava chamando. Jesus fala assim, venha e segue-me. Eles largaram tudo e seguiram. Mas eles não foram perguntar assim, mas Jesus, o que você está chamando? Para que nós vamos fazer? Aonde nós vamos caminhar? O que nós vamos... Não, eles seguiram. Então, a resposta deles foi o seguimento. Então, seguiram Jesus e depois, ali no longo dos 3 anos, eles tiveram uma catequese, tiveram uma formação, vamos dizer assim, com o próprio Jesus. Então, nesses 3 anos aí, tiveram uma formação intensiva. Olha aí, 3 anos de formação. Eles conviveram, escutaram, conviveram e viram as ações de Jesus. E ali começou-se a igreja, com os 12 apóstolos, começa a igreja. Inicia a igreja. Mas Jesus não deixa essa igreja assim, em cima dos 12 apóstolos. Ele precisa escolher alguém que fique na frente, que tome a voz desses apóstolos, que seja o líder, vamos dizer assim, desse colegiado, desses 12 apóstolos. Quem que Jesus escolheu para ser o líder desses 12 apóstolos? Pedro. Claro, após uma profissão de fé. Veja, Jesus, ele sempre busca para cargos importantes, vamos dizer assim, dentro da igreja, pessoas que têm uma fé muito grande. Em Mateus, capítulo 16, versículo 15, né, que Jesus pergunta quem os homens achavam que ele era. Porque para você fazer parte desta igreja, para você fazer parte desta missão, desta caminhada, você tem que saber muito bem quem é Jesus. Jesus pergunta, o que os outros pensam de mim? Jesus faz essa pergunta para nós hoje, aqui, 2024. Ele faz essa pergunta para nós. O que os outros acham que eu sou? O que o mundo acha que eu sou? Se você entrar na internet, no TikTok, no Instagram, você vai ver vários pensamentos sobre Jesus. Muitos. Muitos, 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 muitos. Você vai ver que alguns falam que ele foi um grande Messias, foi um grande profeta, outros vão falar que ele é um ser de luz. Nossa, muita coisa. E aí, Jesus direciona a palavra aos apóstolos. Ele direciona a palavra a nós, que já estamos dentro dessa igreja, mas ele precisa saber. Quem está junto dele tem que saber quem ele é. Então ele pergunta aos discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Pedro deu uma resposta. E a resposta que nós podemos até repetir. Podemos até repetir. A resposta dele está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. Porém, Jesus segue dizendo para ele, né?
bem-aventurado tu és, Pedro, porém, é filho de Jonas, né? Porém, não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o Pai que estás nos céus. Jesus aqui não desenhou a resposta de Pedro, apenas confirmou o que Pedro tinha respondido. Falou que Pedro não tinha respondido por si só, mas foi uma revelação vinda do próprio Deus que estava revelando a ele esta resposta. Então, ele não falou assim, não foi você que falou isso aí, foi Deus. Não. Ele quis dizer que esta resposta não vinha apenas dele, mas sim de Deus. Esta resposta é de Deus. Então, Jesus é filho de Deus, filho do Deus vivo. É Cristo, ou seja, Messias, filho do Deus vivo. Esta foi a resposta de Pedro. Uma resposta de fé. E para nós, quem é Cristo? Hoje, para a igreja. Para nós, que fazemos parte dessa igreja. Esta é uma pergunta que deve sempre estar na nosso caminhar. Quem é Jesus? Esta é a pergunta que vocês vão ter que sair dessa formação hoje e vão pensar durante esta semana e também pode ser durante a sua vida toda. Não é uma resposta simples. Jesus, eu sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Cristo. Tudo bem, você pode às vezes até falar de boca para fora. Mas Jesus, ele quer uma resposta um pouquinho mais íntima. Uma resposta que saia do nosso coração. É uma resposta de fé. Então, Jesus edifica esta igreja sobre a fé de Pedro. Sobre a profissão de fé de Pedro. Não é sobre Pedro. Não é sobre a pessoa de Pedro. Veja, às vezes alguns formadores confundem um pouquinho e falam que Jesus fundou a igreja sobre Pedro. A igreja está fundada sobre o Papa. Né? Não, é sobre a profissão de fé de Pedro. Por que eu digo isso? Porque a profissão de fé de Pedro, segundo Jesus Cristo, não veio dele mesmo, veio do alto. Foi Deus que revelou isso a Pedro. Então é aí que está a edificação da igreja. Esta é a base da igreja. É a fé que é um dom de Deus. Nós recebemos essa fé como um dom de Deus. Pedro recebeu como um dom de Deus. Por que eu falo isso? Porque se essa igreja fosse edificada sobre Pedro, meu pai, quando Jesus foi apertado ali e o Judas entregou Jesus, ele deu uma espadada lá no soldado e tudo mais, né? Se fez de valentão, mas depois ele fugiu. E depois ele foi lá e negou 3 vezes. Por isso que eu digo que a igreja não foi edificada sobre Pedro, mas sobre a fé de Pedro. Certo? Esta fé que ele recebeu de Deus é um dom de Deus. Então, esta igreja, ela é edificada sobre a fé de Pedro. Jesus completa nesse texto, né, de Mateus, capítulo 16, ali no versículo 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou, não sei da minha tradução aqui, foi do Hades, né? Mas as portas do inferno, sobre ela nunca prevalecerão, ou não prevalecerão sobre ela. Essa é uma frase curta, mas é uma frase que nós devemos sempre iluminar as nossas respostas ou a nossa vida no dia a dia. Por quê? Porque alguns irmãos protestantes, principalmente lá com o início de Lutero, diz que esta igreja ela caminhou por outros caminhos e se perdeu. E ela teve que ser reedificada. Inclusive, os mormons também falam isso. Os mormons falam que teve um novo profeta, né? Que essa igreja se perdeu, essa igreja que Jesus criou, edificou, se perdeu. E aí vem o profeta lá dos mormons, que eu esqueci o nome deles aqui, é um americano, né? Acho que é uma coisa assim. E deu um novo evangelho. Inclusive, os mormons que batem na sua porta, aí, aqueles que todo arrumadinho, bonitinho, eles falam que esse Schmidt, acho que é, né? Smith, alguma coisa assim, recebeu um novo evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ele refundou a igreja. É meio complicado, né? Você acredita na palavra de Deus, eles acreditam na palavra de Deus, mas não acreditam nessa frase.
que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, o que Jesus disse é verdade. Ele edificou essa igreja sobre a fé de Pedro e disse que essa igreja não acabaria. Essa igreja continuaria, certo? Continuaria. Então, aí nós encontramos a sequência ou a continuidade dessa igreja nos apóstolos. Os apóstolos dão continuidade a essa igreja que Jesus edificou. Mesmo com a morte de Jesus e a sua ressurreição, a sua ascensão, essa igreja não finalizou, não acabou, porque Jesus deixou os 12 apóstolos e deixou o poder aos 12 apóstolos de dar continuidade a essa igreja. E nós vamos perceber mais para frente que esses 12 apóstolos, que hoje nós temos os seus sucessores dos apóstolos, que são os bispos, né? Que eles dão continuidade a essa igreja através da vida sacramental, através dos sacramentos. No Concílio Vaticano II, nós temos um documento que fala só sobre a igreja. É uma constituição dogmática que nós falamos, né? É uma constituição dogmática. Não sei se vocês já escutaram esse documento, falado sobre esse documento, que é chamado Lumen Gentium, que é a luz das gentes, né? Luz dos povos. Luz dos povos. Então, começa-se esse documento dizendo: a luz dos povos é Cristo. Essa é a primeira frase do documento. Então, por isso que a igreja coloca Lumen Gentium, ou seja, as primeiras palavras de cada documento da igreja, quando a igreja lança uma constituição, lança alguma coisa, as primeiras palavras é o nome da constituição. Então, o nome dessa constituição dogmática do Concílio Vaticano II é Lumen Gentium, ou seja, a luz dos povos é Cristo. Quem é a luz dos povos? Cristo. Então, começa-se essa constituição dogmática, que é falando sobre a igreja, o mistério da igreja. Então, começa-se falando sobre a luz dos povos é Cristo. E que a igreja é aquela que espelha esta luz a todos os povos. Então, a igreja é sinal de salvação do mundo. É sinal de salvação. É a luz de Cristo no mundo. Ela reflete a luz que é Cristo. Então, aqui no documento colocou resplandece no rosto da igreja esta luz. A igreja resplandece a todos os homens a luz que é Cristo. Então, qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão principal da igreja? Mostrar ao mundo a luz. Quem que é a luz? Cristo. Não tem outra missão. Se tiver outra missão, aí é paralela, sabe? São missões secundárias. São missões secundárias. Vamos fazer, né, qualquer obra da igreja, elas são obras secundárias, e a obra principal da igreja é mostrar ao mundo quem é a luz do mundo, que é Cristo. Perfeito? Através do quê? Através de obras, através de caridades, através da fé, através dos sacramentos, através das nossas devoções, através de muitas coisas. Mas mostrar ao mundo que a luz é Cristo. Que a luz do mundo é Cristo. E essa transmissão, né, foi se dando através, começou-se com os apóstolos e foi se passando de geração em geração através dos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos que chegam até os nossos dias. Então, aqui nós chegamos na parte principal, onde nós trabalhamos um pouquinho sobre a igreja. Nesse documento também, esse Lumen Gentium que eu estava falando para vocês, tem uma partezinha que eu quero trabalhar com vocês, que é uma imagem sobre igreja. Uma imagem sobre igreja. E lá no número 6 desse documento, da Lumen Gentium, é interessante a relação que é feito com a igreja. Ele coloca que a igreja é um redil. Redil é a reunião das ovelhas, né? O redil é um local onde as ovelhas se reúnem. Então, essa é uma das definições de igreja, que é um redil, ou seja, reunião de ovelhas.
reunião de ovelhas. Ele trabalha essa questão da imagem de ovelhas, porque ele diz que a única porta que essas ovelhas podem passar, a única porta necessária é Cristo. A única porta é Cristo. Todos os demais, bispos, padres, nós leigos, que trabalhamos na catequese, trabalhamos na formação, temos aí nossa missão de ajuda humanitária, oração, todos os pastores que estão distribuídos nessa igreja, eles conduzem todas as ovelhas a essa porta. A porta que é Cristo. Então, todas as ovelhas devem passar por esta porta que é Cristo. Inclusive aqueles que estão pastoreando. O pastor, ele passa pela porta também. E no tempo de Jesus, os pastores conduziam essas ovelhas e dormiam junto com as ovelhas. Aonde que as ovelhas dormiam, ali estava o pastor, para cuidar dessas ovelhas e estar junto com as ovelhas. Então, essa porta de entrada, vamos dizer assim, desse redil, é Jesus. Por ele, todos nós passamos. As ovelhas, os pastores, todos aqueles que estão nesse caminho dessa igreja. Então, nós vemos que Cristo é o exemplo para todos e ele é chamado de bom pastor. É aquele que acolhe também as suas ovelhas nesse redil. E daí eu vou para a última parte dessa formação de hoje. Nós temos 4 características da igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Por que nós chamamos que a igreja é una? Porque ela reflete a unidade que a Santíssima Trindade tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a igreja é una porque ela reflete a unidade da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Una, claro, vem de unidade, né? E certo? Ela é uma. Então não tem várias igrejas no mundo, não, é uma só. Até Jesus diz que haverá um só pastor e um só rebanho. Então é essa que é a igreja que é uma das características da igreja, que é unidade, una. E essa unidade, ela se dá através do Espírito Santo, o Espírito Santo que junta esta igreja, que congrega essa igreja em um local só, vamos dizer assim, não um local físico, mas o Espírito Santo conduz essa igreja de modo único, né? E também nós temos uma unidade litúrgica ou sacramental. Os sacramentos também ajudam nesta unidade da igreja. Então, todas as igrejas do mundo, elas são unidas através do Espírito Santo e também através da vida sacramental. Os sacramentos que nós celebramos aqui no Brasil, eles são celebrados lá no Japão, lá do outro lado do mundo. E uma segunda característica da igreja, ela é santa. Então, una, santa. Por que a igreja é santa? Porque ela foi criada por Jesus. Deus é a fonte desta igreja. Tem aquela frase que eu falei, lembrei para vocês na outra formação, lembra que eu falei sobre algumas pessoas falam que a igreja é santa e pecadora? Lembra que eu falei que essa frase está errada? Porque a igreja não é pecadora. A igreja em si, essa igreja de Cristo, não é pecadora. Quem são pecadores são as pessoas, ou nós humanos, né? Esta igreja não. Ela é santa porque ela foi fundada por Deus. Ela não tem pecado. Em sua fonte, em sua origem, ela é santa. Perfeito? Quem pratica os pecados são as pessoas que às vezes fazem parte desta igreja. São as pessoas humanas, certo? Então, portanto, nós somos pecadores que fazemos parte de uma igreja santa. E somos chamados à santidade. Então, se a igreja é una santa, então nós também somos chamados a ser santos. Ser mais santos do que nós já somos. Então, buscar a santidade a cada dia. Este é um chamado que nós recebemos de Deus. Deus nos chama à santidade, portanto, que a igreja é una, santa, e depois católica, apostólica, romana. Então, una, santa, católica, significa que ela não foi feita, não foi criada por Jesus apenas para um povo. Esta igreja ela foi criada para acolher a todos, a humanidade toda.
ou seja, ela é universal. Católica significa universal. Então a igreja expressa a totalidade da salvação, que a salvação é para todos. Todos são chamados à salvação. Não tem aquela pessoa ou aquele outro lá que não são chamados, não. Aqueles outros lá já estão tudo para o inferno mesmo, né? Não vão para o céu. Não, todos são chamados à salvação. Então, católica, ela está ligada à questão da universalidade, ou seja, é universal, para todos. Una Santa Católica Apostólica. Bom, apostólica, a gente já entende sobre o que está se tratando, né? Quando a gente fala apostólica, o que vem na nossa mente? Apóstolos. Então, a igreja tem a sua fundação sobre a fé dos apóstolos. E apóstolos vem de missionaridade também. Apostólica, ela lembra a questão da missão. Os apóstolos saíram em missão. Levaram esta igreja aos 4 cantos da terra. Apesar de que a terra é redonda, né? Mas levaram esse anúncio do evangelho a todos os cantos da terra. Então, portanto, apostólica, ou seja, missionária. Então, apostólica está ligada diretamente à missão, à missionaridade, à nossa missão de caminhar. E daí nós vamos finalizar a nossa formação de hoje, trabalhando um pouquinho sobre a questão do corpo. A igreja, ela é um corpo. Foi feita uma comparação da igreja como um corpo. Quem que fez essa comparação? São Paulo. Aonde está essa comparação? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. 12. É fácil de decorar. 12. Paulo compara a igreja com um corpo. E quem é a cabeça desse corpo? É Cristo. E nós somos os membros deste corpo. Então, é uma comparação muito, muito inspirada, né? Vamos dizer assim. Claro, foi inspirada por Deus, né? Paulo foi inspirado por Deus a comparar a igreja com um corpo. Ou seja, Cristo é a cabeça dessa igreja. E nós somos os membros. E não tem um membro mais importante que o outro. Todos os membros são importantes dentro dessa igreja. Todos os membros são importantes. Desde que Cristo seja a cabeça. Não pode ser nenhum outro membro querendo ser a cabeça. Não adianta. É Cristo que é a cabeça dessa igreja. E sem cabeça não tem corpo. Não tem jeito, não tem corpo. Pode até cortar uma mão, né? Pode até cortar uma mão, fazer uma amputação e tal, o corpo sobrevive. Mas se cortar a cabeça, aí complica o negócio. Então, a cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Lá nesse texto, Paulo diz que o corpo é um. E tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Até ele fica até meio repetitivo. Mas ele está querendo dizer que esta igreja é una, certo? É um só corpo. Ele não quer dizer que tem vários corpos, não. Um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo. Judeus, gregos, brasileiros, escravos, livres, corintianos, são paulinos, palmeirenses, todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou, mão, eu não sou, logo não pertenço ao corpo. Ou seja, se o pé falar que eu não sou mão, não pertenço ao corpo, então, porque eu não sou mão, não tem nada a ver. Cada um tem a sua função e o seu caminhar dentro desta igreja, vamos dizer assim. Eu posso dizer, eu não sou igual a Ediane, mas não quer dizer que eu não faço parte dessa igreja, certo? Porque nós somos membros de forma diferente. E até nós também fazemos parte de forma diferente dessa igreja. Nós temos os padres, nós temos os bispos, que são membros dessa igreja, mas são diferentes. Eu não sou bispo, eu não sou padre,
mas eu faço parte dessa igreja. Continuo sendo parte dessa igreja, tá bom? Continuo sendo membro desta igreja. Então, o corpo é a igreja com seus membros e a cabeça é Cristo. Então, Cristo é a cabeça dessa igreja. E onde entra Maria, que também ela é mãe de Cristo e mãe da igreja. Esse documento, eu vou enviar para vocês o link ali, lá no finalzinho ele vai trabalhar sobre Maria. Ele vai trabalhar também sobre Maria, que Maria é mãe de Cristo e mãe da igreja. Então, se Maria é mãe de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, Maria é a mãe da igreja. Este não foi uma escolha nossa. Não foi a igreja católica que escolheu. Ah, vamos escolher Maria porque ela é boazinha e tal, vamos colocar ela como mãe da igreja? Não foi. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus, que escolheu Maria para ser mãe de todos os viventes, e ela traz a nova vida. Né? Portanto, que nós falamos que ela é a nova Eva, porque Eva nos levou para o pecado, Eva trouxe, através do pecado, a morte, e Maria trouxe a vida, aquele que nos dá a vida, que é Jesus. Certo? Então, Maria não nos salva, não salva ninguém. Maria não é salvadora. Não. Ela trouxe o Salvador. E ela nos conduz também ao Salvador. E ela é mãe de Cristo. Se Cristo é a cabeça da igreja, Maria é mãe da igreja. Que a igreja ela não coloca a obrigatoriedade de você ser devoto dos santos ou ter um santo de devoção. Não coloca a obrigatoriedade de devoção. Você pode ser devoto de Santo Antônio, devoto de São Francisco, devoto de qual santo que você quiser. Você pode. Ah, eu não sou devoto de São Francisco. Ok, sem problema nenhum. A igreja não nos obriga. A única devoção que ela coloca em seus documentos sempre é a devoção a Maria. É a devoção mariana. Principalmente a devoção e o respeito a Maria, pois ela foi escolhida por Deus. Então, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, a igreja sempre pede esta questão da devoção mariana sempre estar presente na vida da igreja. Portanto, ela é mãe também da igreja.